Imagine a cena. A casa está silenciosa, como na maioria das tardes. Você precisa de um documento importante, uma receita médica que o especialista insistiu para não perder. Você tem certeza de que a guardou em algum lugar seguro. E então, a busca começa. Primeiro, na gaveta da escrivaninha, que emperra com o excesso de papéis. Depois, na pilha que se formou sobre a mesa da sala de jantar, um monumento silencioso de decisões adiadas. Suas mãos, antes tão firmes, agora hesitam ao remexer em contas pagas há anos, cartões postais de viagens antigas, fotografias soltas. O coração começa a bater um pouco mais rápido. A frustração inicial dá lugar a uma ansiedade fria, uma sensação que se torna cada vez mais familiar. Não é mais sobre o papel. É sobre a crescente desconfiança em si mesma, sobre a sensação de que o seu próprio espaço, o castelo que você construiu e governou por décadas, está se tornando um território desconhecido e hostil, um labirinto de memórias que te aprisiona em vez de te acolher. O controle, que sempre foi o seu pilar, parece estar se dissolvendo no ar. Essa sensação de pânico contido dentro do seu próprio lar tem um nome: é o primeiro sintoma da perda silenciosa de autonomia. Não se trata de desorganização, mas de um alerta de que o seu ambiente está deixando de ser um aliado para se tornar um risco. Cada objeto fora do lugar, cada caixa não aberta, cada corredor que se estreita, silenciosamente mina sua energia e sua confiança. É o que alimenta aquele medo profundo, o pavor daquela visita em que seus filhos, com os olhos cheios de um amor que se confunde com pena, dizem a frase que você mais teme: "Mãe, a gente precisa dar um jeito nisso." Essa frase, embora bem intencionada, é o gatilho para o fim do seu comando. Mas este vídeo não é sobre aceitar essa realidade. É sobre combatê-la. Eu vou te entregar um plano de 10 passos para eliminar não apenas a bagunça, mas o risco de depender de outros no futuro. E a 10ª eliminação é a mais ignorada, mas é a que pode evitar o maior arrependimento da sua vida. Se proteger essa independência é uma prioridade inegociável para você, inscreva-se. Este canal não é sobre arrumação, é sobre manter o leme da sua vida firmemente em suas mãos. O armário do seu falecido marido continua intocado, não por esquecimento, mas por uma lealdade silenciosa que se tornou uma âncora. Abrir aquelas portas é mais do que uma tarefa, é um ato de profanação, uma segunda despedida que você simplesmente não tem forças para enfrentar. Cada camisa dobrada, cada paletó pendurado, carrega o peso de uma promessa não dita de preservar tudo como era. E essa paralisia se espalha pela casa como uma era. As caixas com os desenhos dos filhos, as louças de casamento que nunca mais foram usadas, os presentes que você nunca gostou, mas que guarda por uma culpa difusa. Desfazer-se deles parece uma traição, um apagamento da sua própria história, como se ao descartar o objeto, você estivesse invalidando a memória, o amor, o sacrifício que ele representa. Sua casa deixou de ser um lar para se tornar um museu de obrigações emocionais, onde cada peça exige um tributo de espaço e energia, e você é a única curadora, exausta e aprisionada pelo seu próprio acervo. O apego não é ao objeto, mas ao medo de que, sem ele, a lembrança também desapareça. Esse conflito se manifesta de outra forma mais perigosa: o orgulho que se disfarça de autossuficiência. Você percebe o risco naquela pilha de revistas perto da poltrona, sabe que a pequena mesa de centro já não é prática para sua mobilidade. Enxerga o perigo nos tapetes que um dia trouxeram aconchego e hoje são armadilhas. A solução lógica seria pedir ajuda ao seu filho para mover um móvel pesado ou para alcançar aquela caixa no alto do armário. Mas o pensamento de fazer essa ligação te congela. Pedir ajuda, para você, não é um ato de colaboração, é o primeiro capítulo da sua rendição. É admitir em voz alta o que você teme em silêncio: "Eu não dou mais conta." É abrir a porta para os olhares de pena, para as sugestões bem-intencionadas que soam como sentenças. É dar a eles a prova de que a matriarca forte, a rocha da família, está começando a ruir. E esse pavor é tão grande que você prefere conviver com o risco diário a enfrentar a humilhação imaginada. A procrastinação, portanto, não é preguiça. É um mecanismo de defesa desesperado para proteger a sua identidade, mesmo que isso signifique colocar sua segurança em xeque. No fundo, você sabe que o verdadeiro problema não está nos objetos que ocupam o espaço físico, mas naquilo que eles representam dentro de você. Sua casa se tornou um espelho tridimensional da sua mente. Cada gaveta entulhada reflete uma sobrecarga de pensamentos não processados. Cada pilha de papéis é um monumento à indecisão.
Cada cômodo que você evita entrar é uma área da sua vida que você tem medo de confrontar. O caos externo é apenas o sintoma visível de um ruído mental constante, um zumbido de pendências, culpas e medos que consome sua paz e sua clareza. Você não vive mais em um refúgio, mas em um lembrete permanente de tudo o que foi adiado. É por isso que a ideia de começar a organizar é tão esmagadora. Não se trata de mover caixas, trata-se de confrontar uma vida inteira de decisões não tomadas. A bagunça não é a causa do seu cansaço, ela é a manifestação física dele. E entender isso é o primeiro passo para perceber que organizar sua casa não é uma tarefa doméstica. É um ato de resgate pessoal, uma forma de reconquistar o silêncio e a ordem dentro de si mesma. O ar lhe falta por um instante, não pelo esforço, mas pelo súbito reconhecimento do perigo. A mão tremendo levemente não encontra a receita, mas roça a quina afiada de uma pilha de livros que ameaça desabar. E nesse momento, a imagem que inunda sua mente não é a do papel perdido, mas a de si mesma, no chão, incapaz de se levantar. O verdadeiro pânico não é a dor da queda, mas a humilhação do telefonema que viria depois. A voz do seu filho, a sirene, os olhares dos vizinhos. Aquele exato instante seria o fim, a prova irrefutável de que ela não dava mais conta. Um calafrio de clareza percorre sua espinha, mais potente que qualquer ansiedade. Ela olha ao redor e não vê mais objetos, vê sentinelas da sua estagnação. Cada corredor estreito, uma passagem para a dependência. Cada caixa fechada, um tijolo no muro que a isola do futuro. E ali, com a mão ainda na gaveta, a pergunta mais temida não era onde está o papel, mas sim, se eu não fizer nada agora, quem vai fazer por mim depois? A resposta era o silêncio. Um silêncio ensurdecedor. Essa pergunta não gera desespero, gera uma fúria silenciosa, uma força que ela não sentia há anos. Chega! A decisão é tomada não com um grito, mas com um endireitar de ombros, um respirar fundo que parece limpar a poeira de dentro para fora. A guerra não seria travada contra a casa inteira de uma vez, pois isso era a receita para a derrota. Seria uma campanha cirúrgica, inteligente e implacável. Ela não precisava de motivação, precisava de um mapa, de um plano de batalha. E é exatamente isso que vamos construir agora. Um protocolo de 10 eliminações estratégicas. Não se trata de jogar coisas fora. Trata-se de desarmar, uma a uma, as 10 maiores ameaças à sua soberania dentro deste lar. Cada passo que daremos a seguir não é sobre organização, é sobre reconquista. É sobre transformar cada metro quadrado de volta em território seguro, em um aliado. A primeira eliminação é a mais óbvia, mas a forma como vamos executá-la vai mudar a maneira como você enxerga o poder que tem em suas mãos. Vamos começar a blindar a sua independência. Agora. Asterisco asterisco eliminação número 1, os exércitos de itens repetidos. Asterisco asterisco a guerra começa na cozinha. Não com uma faxina geral, mas com uma única gaveta, a dos talheres. Dona Helena a abre e o caos familiar a encara. 3 abridores de lata, nenhum deles perfeito. 4 descascadores de legumes, um deles quebrado. Um emaranhado de utensílios que representam décadas de compras por impulso, presentes e substituições. O problema oculto não é a falta de espaço, é a fadiga de decisão. Cada vez que ela busca algo, seu cérebro precisa navegar por um campo minado de opções inúteis, gastando uma energia preciosa. A consequência de ignorar isso é um cansaço mental crônico disfarçado de rotina. Com uma resolução fria, ela esvazia a gaveta sobre a mesa. O método é brutalmente simples: escolher o melhor de cada tipo. O resto vai para uma caixa. Ao fechar a gaveta, agora leve e funcional, o som suave do mecanismo deslizando sem emperrar é a primeira nota de uma sinfonia de controle recuperado. Não é sobre a gaveta. É sobre provar a si mesma que uma decisão, por menor que seja, pode restaurar a ordem. Essa lógica se expande como uma onda de clareza. O alvo agora são os batalhões silenciosos que ocupam armários e prateleiras. As pilhas de potes de plástico sem tampa, as coleções de canecas lascadas, as toalhas de banho que já perderam a maciez, mas que são mantidas pelo medo irracional do "vai que precisa". Essa frase é a grande sabotadora da independência. Ela te força a viver se preparando para uma catástrofe imaginária, enquanto a desordem real te sufoca no presente. Dona Helena se confronta com a verdade. Ela não precisa de 12 lençóis para uma cama que usa sozinha. Ela não precisa de uma farmácia de remédios vencidos que representam doenças passadas.
Cada item duplicado ou inútil que ela elimina não libera apenas espaço físico, libera uma parcela de sua mente que estava ocupada gerenciando o excesso. A micro-vitória aqui é profunda. A casa começa a trabalhar para ela, e não o contrário. O ambiente se torna mais leve, e essa leveza é transferida diretamente para seu estado de espírito. A energia que antes era consumida pela desordem agora está disponível para viver. Asterisco asterisco eliminação número 2, os fantasmas do guarda-roupa. Asterisco asterisco agora, o confronto mais íntimo. O guarda-roupa não é um depósito de tecidos, é um mausoléu de identidades passadas. Ali estão as roupas da mulher que ela foi, a profissional, a esposa em festas de gala, a mãe em formaturas. Cada peça é um portal para uma memória, e se desfazer dela parece um ato de traição contra o próprio passado. O medo é que ao doar o vestido, a lembrança se apague junto. É por isso que o critério não me serve mais é ineficaz. A pergunta correta, a ferramenta que desarma essa armadilha emocional, é o teste da identidade atual. Dona Helena segura um tailleur que não usa há uma década. A pergunta não é, e se eu precisar dele um dia? Mas sim, esta peça representa quem eu sou hoje? Ela me serve para a vida que eu quero viver amanhã? A resposta, dolorosa mas libertadora, é quase sempre não. O guarda-roupa lotado não é sinal de abundância, é a prova de que o passado está ocupando todo o espaço do presente. O processo é lento, um ritual de despedida e aceitação. Para cada peça que evoca uma memória forte, ela se permite um momento, toca o tecido, lembra-se da ocasião, agradece ao objeto pelo serviço prestado. Algumas peças ela fotografa, uma forma de preservar a lembrança sem precisar do corpo físico do objeto. Então, com uma firmeza que a surpreende, coloca na sacola de doação. Não é um descarte, é uma edição. Ela está curando a história da sua vida, escolhendo manter apenas os capítulos que ainda fazem sentido. A consequência de ignorar essa eliminação é acordar todos os dias e ser confrontada por uma versão de si mesma que não existe mais, um lembrete constante do que passou. A micro-vitória é abrir o armário e ver apenas roupas que a celebram como ela é agora, forte, experiente e pronta para o que vier. O alívio não é apenas visual, é existencial. É a permissão que ela se dá para finalmente viver no tempo presente. Asterisco asterisco eliminação número 3. Os objetos âncora e o peso da culpa. Asterisco asterisco você chega àquela caixa. A caixa que você pula toda vez. Dentro dela, os presentes que nunca usou, as lembranças de viagem que não combinam com nada, a louça que ganhou de uma tia querida e que detesta. Cada item é um contrato silencioso de gratidão que te aprisiona. O medo de se desfazer deles não é sobre o objeto, é sobre a mensagem que você acredita estar enviando. Eu não valorizo seu gesto. Isso é uma armadilha. Manter um objeto por obrigação é uma forma de desrespeito silencioso, pois você permite que um ressentimento mudo ocupe um espaço precioso em sua casa e em sua mente. A consequência de ignorar essa eliminação é viver cercada por lembretes de dívidas emocionais inexistentes, um museu de culpas que suga sua energia. A solução é o ritual da decisão final. Segure o objeto, agradeça em voz alta pela intenção por trás dele e liberte-o. Você não está descartando o amor, está se libertando da obrigação. A micro-vitória é a paz de consciência, a incrível leveza de ser leal a si mesma. Asterisco asterisco eliminação número 4, o medo do vazio. Asterisco asterisco à medida que os espaços começam a aparecer, um novo inimigo se revela, o pânico do vazio. Uma prateleira vazia, um canto de sala livre, uma parede sem um quadro. Para uma mente acostumada ao excesso, o espaço livre não parece paz, parece perda. Parece o fim de uma era, o prenúncio de uma vida menor, com menos histórias para contar. Você pode sentir o impulso de preencher aquele vazio rapidamente, com qualquer coisa, apenas para silenciar o desconforto. Resista. Esse vazio não é ausência, é potencial. É o ar que sua casa, e sua alma, precisava para respirar. É o espaço para um novo hobby, o lugar onde seus netos poderão brincar no chão sem risco, a clareza visual que acalma seus pensamentos. Ignorar essa etapa e sucumbir ao medo do vazio é garantir que você permanecerá presa no ciclo do acúmulo. A transformação aqui é profunda. Você precisa ensinar a si mesma a ver o espaço não como um buraco no passado, mas como a tela em branco para o seu futuro. É a reconquista do seu direito de ter calma. Asterisco asterisco eliminação número 5, o falso legado.
Asterisco asterisco você olha para a cristaleira abarrotada, para as caixas de fotografias, para os móveis pesados e pensa, isso é para os meus filhos. É o legado da família. Essa é uma das mentiras mais nobres e perigosas que contamos a nós mesmas. Seu verdadeiro legado não é um conjunto de objetos que se tornarão um fardo para eles resolverem um dia. Seu legado é a memória da sua força, da sua lucidez, da sua independência. O maior presente que você pode deixar para seus filhos não é a sua porcelana, é a sua paz de espírito. É a certeza de que você viveu seus últimos anos com dignidade, em um ambiente seguro e controlado por você. O confronto aqui é com a sua definição de amor e herança. Ao tomar essas decisões difíceis agora, você não está apagando a história da família. Você está a honrando. Está se tornando a matriarca sábia que, em seu último grande ato de comando, organiza o próprio reino para que ele não se torne a prisão de ninguém, nem a sua, nem a deles. Isso não é desapego. É o auge do cuidado. A luz da tarde agora entra sem barreiras, desenhando longos retângulos dourados no chão da sala, onde antes havia pilhas de revistas e caixas. Dona Helena caminha pelo espaço e o movimento é uma coreografia fluida sem desvios ou hesitações. Ela respira fundo, e o ar parece fisicamente mais leve. A mudança mais profunda, no entanto, não é visível. É uma epifania silenciosa, ela não perdeu nada. As memórias não estavam nos objetos, mas nela. Ao liberar as coisas, ela não apagou sua história. Pelo contrário, ela a resgatou da poeira e do caos, transformando-a em algo que pode ser carregado com leveza no coração, e não como um fardo nas costas. Ela deixou de ser a curadora exausta de um museu de obrigações para se tornar a arquiteta consciente de seu próprio santuário. A casa não é mais um reflexo do que foi, mas uma plataforma para o que virá. O controle que ela sentia escorrer por entre os dedos não apenas voltou, ele se solidificou, mais forte e mais lúcido do que nunca. Essa nova clareza redefine sua identidade. O medo que a paralisava, o pavor daquela visita em que seus filhos a viriam como frágil, dissipou-se. Agora, ela anseia por essa visita, não para provar algo, mas para compartilhar sua conquista. Ela imagina a cena, eles entram e o que encontram não é uma mãe precisando de resgate, mas a matriarca em pleno comando, governando um território de ordem e serenidade. A casa, antes sua adversária, agora é sua aliada mais poderosa, uma extensão de sua própria mente organizada. Cada gaveta que fecha suavemente, cada corredor livre, cada superfície limpa é uma declaração silenciosa de sua competência e de sua força. Ela não está apenas arrumando a casa para viver melhor hoje. Ela está, de forma estratégica e deliberada, construindo a fundação de um futuro onde a palavra dependência não encontrará espaço para existir. Este não é o epílogo de sua vida, é o prólogo de seu capítulo mais livre. O telefone toca. É o seu filho, a voz com aquele tom de preocupação velada que você conhece tão bem. Mãe, tudo bem por aí? Precisa de alguma coisa? Antes, essa pergunta soaria como um alarme, um prelúdio para a temida conversa sobre suas limitações. Hoje, você responde com uma calma que o surpreende. Tudo ótimo, meu filho. A casa está em paz. E está. Você caminha pela sala para pegar um caderno, e seus pés se movem sem obstáculos. Não há pilhas para desviar, não há risco oculto no tapete que foi removido. Cada passo é firme e seguro. A sua casa deixou de ser um campo minado de ansiedade para se tornar um palco para sua tranquilidade. O controle não é mais uma memória, é uma realidade física, sentida em cada metro quadrado de espaço reconquistado. Essa segurança que você transmite pelo telefone não é uma fachada, é a sua nova verdade, conquistada com suas próprias mãos. A transformação mais profunda, no entanto, é a forma como você agora habita seu próprio espaço. A casa, antes um arquivo opressivo do passado, tornou-se sua aliada para o futuro. Você acorda e a primeira visão não é a de um caos que te acusa, mas a de uma ordem que te acolhe. A luz da manhã entra livremente, sem ser bloqueada por objetos acumulados no parapeito da janela. A energia que você antes gastava apenas para navegar pelos cômodos, evitando perigos e se frustrando com a desordem, agora está inteiramente à sua disposição. É uma energia que você pode investir em um novo hobby, em uma caminhada mais longa, em uma conversa tranquila com uma amiga. A casa não é mais um projeto inacabado que drena sua vitalidade. Ela se tornou sua base de operações, um santuário funcional e sereno que recarrega suas forças e protege ativamente o seu bem-estar diário. Viver aqui deixou de ser um ato de resistência para se tornar um ato de prazer.
Com a ordem externa, veio um silêncio interno que você não experimentava há décadas. Aquele zumbido mental constante, a lista interminável de pendências visuais que cada cômodo representava, simplesmente se foi. A névoa da sobrecarga se dissipou, e em seu lugar surgiu uma clareza de pensamento afiada e revigorante. Tomar pequenas decisões, como o que cozinhar para o jantar ou qual livro começar a ler, tornou-se fácil, pois sua mente não está mais ocupada processando o ruído de um ambiente caótico. Você se senta em sua poltrona favorita e o que vê ao redor não são tarefas adiadas, mas sim a prova tangível de sua capacidade de decidir, de agir, de comandar. Essa paz mental é o benefício mais precioso. É a liberdade de não ser constantemente lembrada do que precisa ser feito, e sim ter o espaço mental para sonhar com o que você ainda deseja fazer. A visita de seus filhos aconteceu, e foi completamente diferente do que você temia. Eles entraram, e o silêncio inicial não foi de choque ou pena, mas de genuína admiração. O olhar deles não varreu a casa procurando por problemas, mas sim absorvendo a serenidade do ambiente. A conversa não girou em torno da sua saúde ou das suas dificuldades. Em vez disso, seu filho olhou para a estante organizada, para a mesa livre, e disse algo que validou toda a sua jornada: "Mãe, a casa está incrível. Você parece mais leve." Naquele momento, a dinâmica de poder que você tanto temia se inverter, se solidificou. Você não era a matriarca frágil precisando de cuidados, mas a matriarca sábia que havia colocado seu reino em ordem. Você não precisou dizer uma palavra sobre sua independência. A sua casa falou por você, em um testemunho silencioso e irrefutável de sua força e lucidez. Você finalmente entendeu o verdadeiro significado de legado. Não são as caixas de porcelana, os móveis pesados ou as coleções de objetos que seus filhos herdarão. O maior presente que você está construindo para eles é a sua própria tranquilidade. É a certeza de que a mãe deles viveu seus anos dourados com dignidade, segurança e, acima de tudo, em seus próprios termos. Ao organizar sua vida agora, você os está libertando de um fardo futuro, o fardo de ter que tomar decisões dolorosas por você, de ter que esvaziar uma casa cheia de histórias que não são as deles. Seu ato de organização é o mais profundo ato de amor materno. É a prova de que seu cuidado se estende para além do presente, protegendo o futuro deles de um peso emocional e logístico que eles não precisariam carregar. Seu verdadeiro legado não é o que você deixa para trás, mas a paz de espírito que você lhes proporciona hoje. O espaço que você criou não é um vazio, é uma promessa. Aquele canto da sala, antes ocupado por uma pilha de jornais velhos, agora abriga uma planta viçosa que você sempre quis ter. A mesa da cozinha, livre de papéis, tornou-se o lugar perfeito para você redescobrir a aquarela. Cada centímetro liberado não é uma perda do passado, mas um convite para o presente. Você se deu permissão para ter espaço. Espaço para se mover, para respirar, para criar, para simplesmente ser. Sua casa não é mais um cenário estático, congelado no tempo. Ela é um ambiente vivo, que se adapta e responde às suas necessidades e desejos atuais. O futuro, que antes parecia um caminho que se estreitava, agora se revela como um horizonte aberto, cheio de possibilidades que você mesma criou ao ter a coragem de abrir mão do que não era mais essencial. Ao final desta jornada, a verdade se torna cristalina. Você não apenas arrumou a sua casa. Você reescreveu o roteiro do seu próximo capítulo. Você trocou o peso da obrigação pela leveza da escolha. Trocou o medo da dependência pela celebração da sua autonomia. E trocou a identidade de guardiã do passado pela de arquiteta do seu futuro. Olhe ao seu redor. Este espaço não é apenas limpo e organizado. Ele é um monumento à sua decisão, um reflexo da sua força interior. Cada superfície livre, cada gaveta funcional, cada corredor desimpedido é uma declaração de que você está no comando. E essa sensação de controle, essa paz profunda, é a fundação sobre a qual você construirá os melhores e mais livres anos da sua vida. O trabalho não terminou, ele apenas começou. E o que vem pela frente é a vida que você conscientemente escolheu para si mesma.